Muito bem, Zé Eduardo, a votação de matérias do governo pode ser prejudicada por essa presença controversa de Maduro aqui no Brasil? Sinceramente, eu não creio. Há outros fatores. Eu fui deputado há 8 anos e acho que essas inflamações que são feitas pela oposição, esse inflamar, né, não mudam um voto. Às vezes, alguns votos utilizam esta situação retórica para deixarem de ser depositados como se havia prometido. Mas não é este o fator, são outros fatores de negociação política que estão por trás. Esse tipo de discurso que efetivamente está sendo feito pela oposição, por aqueles que silenciaram diante dos atos ditatoriais de Jair Bolsonaro, que silenciaram diante de diversas situações, inclusive de política exterior de Jair Bolsonaro, evidentemente é um pretexto e nenhum deputado vai ser convencido por isso. Se falar que foi, eu sinceramente duvido. Sabe por quê? Porque há outras razões de fundo. Ou seja, esse tipo de situação é agitativa, propagandística, tenta por objetivo impor desgastes à imagem de um governo que age corretamente no plano da política internacional, recuperando o papel de não fazer uma seletividade ideológica nas relações que faz, baseada numa estratégia geopolítica de defesa da América do Sul, que tem que estar cada vez mais unido para enfrentar grandes potências. Portanto, esse tipo de coisa eu acho que não muda um voto. Poderá ser alguém que disse, mudei meu voto por causa disso. Mas, sinceramente, Luciano, acho que isso é um pretexto. Muito bem, Caio. A votação de matérias do governo pode ser prejudicada por essa presença controversa de Maduro aqui no Brasil? Não, nesse sentido eu concordo com o Zé. Há outras questões de fundo que podem influenciar vitórias ou derrotas do governo. Agora, falar em seletividade ideológica dos outros, endossando os atos do governo Lula, Zé, pelo amor de Deus. Ora, se você tem uma cúpula, certo, com os líderes do Cone Sul, os líderes latino-americanos, e você escolhe prestigiar logo o ditador, torturador, assassino, no primeiro dia, com toda a pompa e circunstância, Lula não recebeu Maduro com boa educação e diplomacia, Zé. Lula recebeu Maduro mentindo, endossando narrativas falaciosas, legitimando um governo que foi eleito de forma fraudulenta. E essa não é a opinião de partidários de Jair Bolsonaro, que, aliás, não está em debate hoje. Aliás, a seletividade é do enunciado do debate. Não estamos debatendo Hungria, estamos debatendo Venezuela. Um erro não justifica o outro. E os erros do Bolsonaro não tornam melhores os erros de Lula. É defeso das duas formas. E você pode ter certeza que eu falei isso, que eu farei isso, se for o caso da gente debater Hungria, que seja. Mas o ponto é o seguinte, olha, G1, agosto de 2017, empresa responsável por contagem e votação na Venezuela denuncia manipulação do governo. 1 milhão a mais de votos inflados. Nesse caso, o Globo, né, a Organização dos Estados Americanos denuncia fraude em eleições venezuelanas, resultado ilegítimo. Acabei de ler aqui também a manifestação da União Europeia sobre a Assembleia Constituinte. Todo o processo democrático venezuelano é viciado. Lá, as pessoas não conseguem se organizar politicamente. Quando se organizam politicamente, elas são perseguidas. Quando elas vão protestar na rua, elas são assassinadas. Ou, melhor das hipóteses, presas e torturadas. Quando as pessoas querem ter um debate franco, como o que a gente tem aqui, o que faz o governo chavista? Ele fecha as emissoras. Então não há que se falar em autodeterminação dos povos. Você fala aí na responsabilidade weberiana, vamos trazer mais para a realidade. Que tal responsabilidade humanitária, Zé? Qual a responsabilidade dos líderes das nações e principalmente das grandes potências econômicas em fazer prosperar os valores da democracia? Será que Lula da Silva não tem uma responsabilidade em trazer Nicolás Maduro para o campo dos direitos humanos? E será que é viável fazer isso endossando as mentiras desse ditador? Será que não é o caso, de repente, de endossar sanções econômicas, sanções políticas, sanções penais? Lula da Silva, no seu discurso, convidou Nicolás Maduro a participar de um esforço com o Brasil para combate ao narcotráfico. Fez isso com um homem acusado formalmente pelo Departamento de Estado americano de pertencer a uma rede de narcotráfico. Existe recompensa de 15 milhões de dólares para quem der informações sobre captura. Há uma série de países que não reconhecem ainda Nicolás Maduro na presidência da Venezuela. Então, assim, eu realmente
não consigo entender como qualificar a postura do Lula da Silva como uma postura de estadista. Pelo contrário, é uma postura de um antidemocrata, né, que está simplesmente fazendo perpetuar um estado de miséria, de violência e de opressão num país vizinho, né, que tem aí o maior êxodo, a maior diáspora populacional dos últimos tempos e uma tragédia humanitária que tem só hoje 800 mil pedidos de refúgio pendentes de análise. Então, é uma tristeza ver você sendo leniente e condescendente com essa atuação do presidente da República. Zé Eduardo. Não estou sendo condescendente, eu estou concordando. É muito mais grave, na teu ver, Caio. Mas pelo menos eu achei, não, por favor, se eu estiver errado, eu não estou colocando palavras na sua boca, mas eu achei que você, pela primeira vez, começou a ensaiar uma linha de que Bolsonaro teria errado ao ir à Hungria, teria errado ao ir à Arábia Saudita. Pelo menos eu depreendi isso da sua fala. Posso estar errado. Se você tem esta fala, que aí se harmoniza no conjunto com o que você disse, Bolsonaro, Lula, não poderiam ir à China, não poderiam ir aos países árabes, não poderiam ir à Hungria. Ou seja, não é assim que se faz relações internacionais, Caio. Mas, portanto, eu não posso ideologizar. Eu tenho que ter uma sintonia geopolítica com a minha estratégia. E essa estratégia está sendo muito bem desenvolvida por Luiz Inácio Lula da Silva ao querer unificar a América do Sul. Se eu tenho discordância, sim, em relação ao que acontece na Venezuela, mas eu, como presidente, faria exatamente a mesma coisa. Recebeu com destaque. Claro, o Bolsonaro cometeu a insanidade de proibir um chefe de Estado de vir ao Brasil, por ato formal. Então, isso equivale a uma dimensão simbólica, diálogo com todos, ao mesmo tempo que está recebendo também o governo do Uruguai, onde ele já esteve. Ou seja, esse tipo de situação é absolutamente normal para quem quer liderar um processo, distensionar um processo e agregar. É isso que se faz em política internacional num país que está na posição do Brasil. Não é não visitando países e pura e simplesmente ideologizando relações, destratando chefes de Estado, que eu vou conseguir fazer isso. E Lula teve, nos seus 2 primeiros governos, uma proeminência internacional reconhecida pelo mundo todo, como terá nesse agora, se tudo correr bem. Então, portanto, este é o papel do Lula. Mas vamos reforçar sanções, punições. Sabe, Caio, às vezes, aqueles que estão acuados recrudescem em certas situações que não são boas. Quando você acua alguém, ele reage. E muitas vezes, desses países que acabam tendo problemas democráticos, tem a ver com ações externas intervencionistas que não respeitam o princípio de que cada país deve decidir o que deve acontecer com a sua vida. São reações a sanções externas e interferências. Ou você acha que as grandes potências, quando fazem interferências desse tipo, não estão preocupadas com a sua dominação e com a sua geopolítica? Será que os Estados Unidos da América nunca admitiu ditaduras antes, Caio? Ou a história não te mostra que o golpe de 64 foi feito com articulação dos Estados Unidos da América, hoje comprovado por documentos? Isso me parece muito claro. Ou seja, isso é uma discussão de geopolítica, eles sabem fazer geopolítica. Agora, nós ficamos com esse discurso de subserviência, não agregamos a América do Sul e ficamos sempre polarizando, nos dividindo a partir de fronteiras ideológicas que não estão postas nesse momento na nossa visão e necessidade de interesses. Mas, Caio, para finalizar, drogas. O Brasil tem uma fronteira imensa. Um dos grandes desafios do Brasil é a fronteira terrestre e a fronteira marítima. Nós temos que ter um diálogo, sim, com os países fronteiriços. Eu me lembro que, como ministro, fui várias vezes à Bolívia, muitas vezes acusada pela direita, olha, lá se produz, etc., porque lá tem um uso da planta de coca, claro. E eu desenvolvi bons trabalhos com a Bolívia e com outros países. Com a Venezuela tem que ter também, tem que haver proteção conjunta na fronteira, Caio. Porque os Estados Unidos acusou... os Estados Unidos é neutro, né, nesse processo. Ele não teve nenhuma participação, especialmente durante o governo de Trump, relativamente a utilizar situações desse tipo para ataques geopolíticos objetivando a construção dos seus interesses hegemônicos no mundo, né, Caio? Eles são neutros, eles não promovem guerras visando seus interesses, eles são imparciais. Por favor, não podemos ter este padrão de ingenuidade em relação a como se comportam as potências no mundo. Mas nós não podemos ser também ingênuos. Nós temos que ter uma América do Sul unida para fazermos frente a grandes potências. É nisto que Lula acerta. E quando se quer ideologizar relações internacionais, esquecendo-se de Orbán e atacando-se efetivamente Maduro, efetivamente eu não sigo num bom caminho. Velho e bom Max Weber, com a ética da responsabilidade, ensinou muito. Os que confundem a ética da responsabilidade com a ética da convicção
no fundo, têm uma pitada muito forte de autoritarismo quando exercem cargos no governo.